Pode ficar falando. Boa noite, gente. Boa noite. Eu e Dela iniciamos aqui uma parceria, né, Isabela? Você tem que me lembrar. Boa noite a quem nos acompanha pelo Facebook, Instagram, YouTube. Noite abençoada para todos nós. Que bom que nós estamos aqui juntos, partilhando da ambiência dessa casa amiga que nos acolhe, nos abençoa. Noite de reflexões para todos nós nos dois lados da vida. Companheiro Alessandro vai fazer a leitura da página inicial para a nossa harmonização. Tem que subir esse microfone aqui, Alessandro. Você é muito alto, Alessandro. Boa noite. Boa noite. Progressão dos mundos. O progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará sob este duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel. Alessandro, foquei aqui, ó, mundo de regeneração, onde os homens serão ditosos. Isso aí. Gente, vocês sabem que eu esqueço as coisas. Esqueci de perguntar quem está visitando a nossa casa hoje pela primeira vez. A gente se encontrou lá embaixo e eu dou uma gafe dessa, né? Socorro. Seu nome, companheiro? Paulo. Paulo? Quênia. Muito bem-vindos. Ah, você é nova? Qual é o seu nome, amor? Michele. Michele. Bom te ver aqui, Michele. Bom te ver, Paulo. Bom te ver, Quênia. Sejam bem-vindos. Vocês encontram o que vocês vieram buscar. A gente está à disposição. Dani está apontando ali, ó. Pedro não, Pedro já é de casa. Companheiro. Crigo. Bem-vindo, companheiro. É bom recebê-los aqui. A gente vai fazer a nossa prece inicial.
Que a gente possa unir os nossos pensamentos num ideal comum e levar os nossos pensamentos ao Criador. Deus infinitamente justo, misericordioso e bom, Senhor da vida, reunidos em Teu nome nesta noite, somos gratos pela oportunidade. Mestre Jesus, nosso farol, nossa direção, que a Tua presença entre nós, Mestre Jesus, seja bálsamo, despertamento, fortalecimento da nossa vontade de estar contigo. Espiritualidade amiga, mentores, toda a equipe que organizou esse espaço muito antes de nós chegarmos aqui, toda essa ambiência, toda essa vibração, que a gente possa estar sensível, que a gente possa se nutrir dessas energias. Que o companheiro que traz as reflexões da noite, o companheiro Ricardo, se sinta envolvido pelas melhores vibrações da nossa casa. Que assim seja, graças a Deus. Companheiro, fica à vontade. Que a paz de Jesus nos envolva a todos nesta noite. É um prazer muito grande estar retornando a essa casa, que é uma das casas espíritas de Saquarema, que a gente tem assim uma paixão, um amor. Ela como a SEAP, lá, a Cruzada Espírita Amor ao Próximo, né, lá no Palmital. E, evidente, a nossa casa, que é Francisco de Assis, lá no centro de Saquarema. Na verdade, João Evangelista e Francisco de Assis é tudo continuação, não é? Um é a reencarnação do outro. Bem, nesse sentido, nós estaremos hoje fazendo aqui uma palestra, também uma palestra, um estudo, né? Estamos aqui para fazer esse estudo sobre progressão dos espíritos ou progressão espiritual. Estou falando baixo? Melhorou agora? Desculpa. Bem, agora eu não sei se lá na frente lá está saindo direitinho. Deve estar, né? Bem, então, na verdade, nós vamos estar trabalhando aqui em cima de duas questões desse livro basilar da nossa doutrina, que é o Livro dos Espíritos. E essa palestra, eu conversei com um amigo lá embaixo, e preparamos ela assim muito rápida, até porque eu comecei a acordar muito cedo de madrugada e começava a fazer outras coisas. Mas 3 dias seguidos acordando todos os dias às 3 da manhã, eu disse, não é possível, alguma coisa tem que estar acontecendo. Eu falei, então, vamos preparar uma palestrinha. Já está aqui acordado. E outra coisa, e eu acordava nesse horário, eu não dormia mais. Estava o dia inteiro acordado. E aí comecei a preparar. Ao terminá-lo, por volta de quase 5 da manhã, encostei a cabeça, só acordei às 11 da manhã. Olha que beleza. Puxa vida, não existe remédio melhor para dormir do que preparar uma palestra. Olha que maravilha, não é? E isso foi numa segunda-feira. Quando chegou na terça-feira, a nossa irmã que marca as palestras da UCEAP me ligou e me pediu se eu podia fazer a palestra da quinta, porque o palestrante ia operar de emergência e não poderia estar lá na quinta-feira. Eu disse, claro, já está ela aqui pronta com o seguinte tema. E foi justamente esse.
como não existe acaso, acaso é um sopro de Deus. Deus assopra, as coisas acontecem, não é verdade? Bem, então, vamos ver aqui o estudo que estamos trazendo esta noite para a reflexão. Como já disse, vai estar tratando de duas questões do Livro dos Espíritos. A questão 115 e a questão 116, como estaremos vendo. A 115 vai estar falando sobre a criação dos espíritos e a 116 falando sobre o destino dos espíritos. Isso, então tá bom. Evidente que as obras consultadas são as obras do Pentateuco. E além dela, consultamos também mais esta outra. Conseguiu passar aí? Essa coleção, chamada Filosofia Espírita, ditada por Fernando Mirabês de Ovídio, no período de 1982 a 1987. É uma coleção que comenta todas as questões do Livro dos Espíritos. E esse benfeitor, ele, quando prepara essa coleção, ele faz em 20 volumes, cada volume tratando exatamente de 50 questões, sendo que o último volume, além das 50, tem mais 19 para complementar o Livro dos Espíritos. E é em cima desses comentários desse benfeitor que nós desenvolvemos todo o nosso trabalho, todo o nosso estudo de hoje. E, evidente, acrescentando também mais algumas outras coisas que não temos citação. Pode passar, por gentileza. Bem, como são 20 volumes e essas duas questões são as questões 115 e 116, pertencem ao segundo volume. E o interessante é que em cada volume, Bezerra de Menezes fez o prefácio. Poderia ter feito um prefácio único para toda a coleção, mas à medida que João Nunes Maia psicografou esse trabalho, ia fazendo, Bezerra também fazia os prefácios. E, justamente, nesse que nós vamos estar tratando, eu peguei um trechinho do prefácio de Bezerra para poder passar aqui para nós. E ele diz, então, nesse trechinho: esse pequeno livro traz algo a mais no que toca à literatura da Terra, por mostrar aos mesmos homens o que os espíritos angélicos que assistiram a Allan Kardec falavam, mostrando caminhos favoráveis para que cada um despertasse a si mesmo e encontrasse a paz de consciência. Essa filosofia espírita, a mesma filosofia cristã, que tem como bandeira a caridade, afirmando que, fora dela, não há salvação para as criaturas. Bezerra de Menezes, Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 1984. Como foi o segundo volume, ele começou em dezembro de 82, fez o primeiro, o segundo ele termina justamente nessa época, e assim vai até 1987. E os 20 volumes ele faz nesse período de 5 anos, ditando para esse que psicografou, que foi João Nunes Maia. Pode trocar por gentileza. E aí, vamos falar um pouco sobre Miramês muito rapidamente. Fernando Miramês de Ovídio, na realidade, ele era filho de um casal nobre do norte da Espanha, amigo íntimo de Filipe IV, e naquela oportunidade era, além de ser rei da Espanha, era rei de Portugal, por um acordo que foi feito, um acordo chamado Acordo Ibérico, onde se o rei de Espanha falecesse, o rei de Portugal assumia o lugar dele. Da mesma forma, quando o rei de Portugal faleceu,
o rei de Espanha subiu. E Filipe, nesse período, se não me falha a memória, de 1649 a 1660 ou 62, ele era o rei tanto da Espanha como de Portugal. E ele encaminha Miramês para ser os ouvidos do rei e a boca de Espanha aqui em nossas terras, para saber o que os portugueses estavam fazendo. Pode passar próximo. Então ele chega em 1649, no litoral do norte do Brasil, e assim que chega, fica encantado com os índios e com os escravos que aqui estavam. E começou a trabalhar junto a eles, catequizando e aliviando as dores físicas e espirituais dos irmãos humildes. Miramês foi aquele rico mancebo que Jesus disse a ele: largue tudo e me siga. Todos já viram essa passagem. E ele, naquela oportunidade, não fez. Mas quando estava aqui, encarnado como Miramês, ele providenciou uma procuração para os seus amigos na Espanha, para que se desfizesse de todos os seus bens, todos, e transformasse aqueles bens em numerários para serem distribuídos entre os pobres da Península Ibérica. Ou seja, ele foi fazer aquilo que Jesus tinha colocado, tá certo? Agora, antes dele ser Miramês, ele também foi um daqueles que seguiam Francisco de Assis, junto com Frei Leão, com Frei Luís. Ele era Frei Shaolin. Então ele viveu a época de Francisco de Assis, tanto que ele escreve o livro Francisco de Assis. Eu acho que aqui uma grande parte das pessoas que estão já devem ter visto esta obra, não é? São as obras assim dele fabulosas, essa filosofia espírita, Francisco de Assis, Saúde, Maria de Nazaré, é outra obra sensacional de Miramês. Bem, ele então se desfez de tudo e distribuiu entre esses pobres da Península Ibérica, ou seja, fazendo aquilo que a consciência dele já tinha gravado quando ele encontrou Jesus. Evidente que Jesus sabia quem era aquele espírito, não é verdade? E aí, o que foi assim também muito, muito bonito foi o desencarne dele. E quando ele estava no dia do desencarne, ele estava sentado, não sei se em uma cadeira, um tronco, ali no meio, e todos os escravos e todos os índios vinham para beijar-lhe as mãos em despedida. E assim ele deixou o corpo físico e foi embora. Coisa bonita, não é? Um espírito. Bem, ele escreve também, na época quando ele era lá junto com Francisco de Assis, com o nome de Shaolin, ele tem uma obra chamada Ave Luz. Alguém já teve a curiosidade ou já viu essa obra? Ave Luz. Ave Luz é que vai estar falando sobre todos os discípulos de Jesus. E fala com muita complexidade, com muita autoridade, porque ele vivia naquele instante, não é? Ele conhecia. Bem, e ele, essa obra, inclusive, ele fala também muito sobre Maria, né? Maria de Nazaré. Agora, tem algumas coisas que ele, no final do livro dele, no final dessa coleção, já no 20º volume, quando ele vai fechar tudo, ele faz alguns comentários. Ele faz um comentário sobre o Livro dos Espíritos, que é esse livro basilar. É ali que está toda essa nossa estrutura, está toda a doutrina, não é? Ali é que tem, vamos dizer assim, tudo o que precisamos quando estamos iniciando a doutrina, ter o devido conhecimento. Aliás, a
cada vez que vamos lendo o livro dos Espíritos, vamos vendo coisas que não tínhamos observado anteriormente. Não é? Mas é assim mesmo. É porque vamos despertando e vamos vendo mais coisas. E ele diz com muita propriedade. Ele diz lá no final da obra, o livro dos Espíritos é como uma estrela de Jesus, agenciando corações para o grande rebanho, que deverá ser um só, para um só pastor, que é o que vai estar acontecendo no futuro, com certeza absoluta. Ele não agride, expondo a verdade de maneira passiva, sem violência. Pode-se dizer, é um livro que guarda em seu conteúdo a grande esperança de todos os povos. É porque, como ele disse anteriormente, vai ser aquele que vai estar juntando um único pastor. Pode passar. E ele diz ainda, falando sobre o codificador, que cada vez mais a gente tem que exaltar Allan Kardec, e ele faz também um comentário sobre Kardec ao final dessa coleção, dizendo assim: quem desejar conhecer o codificador da doutrina dos Espíritos, que leia seus muitos comentários inteligentes em prosseguimento às respostas dos Espíritos, vendo assim o brilho de sua lucidez cristã. Pode passar. Vamos então começar agora lá no Livro dos Espíritos, parte 2ª, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, capítulo 1º. Esse capítulo 1º trata dos espíritos e vai até o item 8, onde tem lá a parte de anjos e demônios. Nós vamos estar tratando de progressão dos espíritos, que são as duas questões que falamos anteriormente. Uma que vai falar sobre criação e a outra sobre o destino. Então, vamos logo passar para a questão 115. Pode mudar aí, por favor. Kardec, então, pergunta aos benfeitores: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E aí, o que os benfeitores respondem? Não sei nem se foi o Espírito de verdade. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição. Ninguém vai dar saltos. Nós vamos andar um passinho de formigas, não é? Nesse sentido dessa progressão. Porque sabemos nós, já estudamos a doutrina há algum tempo, que a angelitude é inexorável. A angelitude aonde estaremos caminhando. Agora, a ambição do Espírito, nós vamos ver até com mais detalhes. A ambição do Espírito é somente atingir essa angelitude, ser Espírito puro? Não. A ambição do Espírito é muito mais. A ambição do Espírito é ele ser esse co-criador com o Pai. Ou seja, é ele estar fazendo esse complemento com o Pai. Como Jesus já disse, eu e o Pai somos a mesma pessoa. Não é isso? Agora você imagine um espírito como Jesus, que há 4 bilhões e 500 milhões, é o que se fala, criou esse planetinha e ele orientou toda a formação do planeta, não só nos aspectos científicos como tecnológicos. Então, esse espírito, há 4 bilhões de anos atrás, já tinha todo esse cabedal científico e tecnológico. Até porque ele participa disso tudo e orienta aqueles chamados engenheiros siderais, os co-criadores
Pai vamos dizer, na participação de tudo, dos elementos que compõem a terra, não é? De tudo. Ele que vai dar todas essas diretrizes para que a gente possa todos os dias de manhã acordar e ver a beleza que é o nosso planeta. Não é verdade? É uma beleza. E isso nós podemos ter certeza absoluta. Essa página que foi colocada anteriormente é perfeitíssima. A lei do progresso, nada fica para trás. Todos os dias são melhores do que o dia anterior. Todos. Pode ser até que num determinado dia nós tenhamos alguma coisa aconteceu com a gente, mas aquele dia é mais bonito, melhor do que o dia anterior. É isso, é a lei do progresso. Nada fica para trás. Tudo vai andar para frente como nós vamos ver. Bem, então voltando. Progressivamente a perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximar-nos de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aqueles conhecimentos. Uns aceitam submissos. Essas provas chegam mais depressa, é aqueles que andam mais rápido. Não é? Porque nós vamos ver que o livre-arbítrio é que faz com que nós demoremos um pouco mais, mas todos chegarão à angelitude. E ele diz então, mais depressa que me foi assinado. Outros só o suportam, murmurando, e pela falta desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Mas Kardec não ficou satisfeito, questionou mais ainda, fez essa letra A. Vai passar? Passou. Fez então. Voltou. Vai, passa esse. Passa agora o próximo. Isso. Vai. Aperta outra vez. Isso. Então Kardec pergunta. Segundo o que é capaz de dizer aos benfeitores, né? Os espíritos em sua origem seriam como as crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? E aí o benfeitor responde assim: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. A palavra docilidade aí, agora para espíritos como nós, significa amor. O nosso grau de entendimento do amor é que vai nos permitir evoluir mais, não é? Eu costumo dizer, nas minhas reflexões, nós estamos passando por um processo, saindo de provas e expiação para mundo de regeneração. Mas eu entendo assim, por tudo que já lemos, por tudo que já vimos, que regeneração vai quem já tem o amor dentro. Tem que ter esse amor dentro. Porque se não tiver esse amor, não adianta. Se nós ainda, quando nos tiram da nossa zona de conforto, nós temos um lobo e um cordeiro. Somos cordeiro quando está tudo tranquilo, tudo direitinho. Saiu da nossa zona de conforto, o que acontece? Não aparece aquele lobo, aquele leão, porque trazemos isso de encarnações anteriores. E isso tem que ser aburilado no passar dos anos, na ardidura do tempo. Isso vai passando, não é? Mas é isso. Então, regeneração, eu tenho minhas dúvidas. Será que todos estão indo? Não é bem assim, não tem esse amor. Bem, e ele diz então, pode passar o próximo. Agora, passa o primeiro só.
o benfeitor, então, comentando essa questão, ele começa nos dizendo, está lá, criação dos espíritos, que é justamente o nosso tema. Temos uma parte de criação e outra parte de destino. E ele diz então, os progressos usados por Deus para a criação das almas são engenhosos. No entanto, as explicações dadas, conhecidas a todos os espíritos, são simples. Até também não podia dar muita coisa, porque, na verdade, nós só temos 5 sentidos. São muito poucos. Precisamos ainda de muito mais faculdades para poder ter maiores entendimentos e maiores revelações. Por enquanto, só esses 5 sentidos. Quer dizer, eu sei o que eu pego, eu sei o que eu vejo, não é? Precisamos ainda e vamos, nas nossas encarnações, nas nossas evoluções, nos nossos despertamentos espirituais, nós vamos estar alcançando mais faculdades. Bem, e ele diz então, as explicações dadas, conhecidas de todos os espíritos, são simples. Ele diz lá, Deus cria os espíritos simples e ignorantes. Ignorante não é de bater um no outro, não é ignorante de não conhecer. Não é? Porque quando Deus nos cria, Ele nos cria com essa centelha divina, que é justamente essa inquilina que todos nós trazemos. Eu chamo isso de inquilina porque ela nos cobre a nossa consciência. E ali nela, todos, sem exceção, todos, não importa se é índio, se é branco, negro, colorido, não importa, todos ganham o que eu chamo de HD espiritual, está ali na consciência. Esse HD contempla o quê? As leis universais. A lei de causa e efeito e depois a lei de amor. Inicialmente, essas leis, e a lei do progresso, essas leis universais. E à medida que vamos ver isso, evoluindo, não é evoluindo, vamos despertando, porque está tudo aqui dentro. Aí vamos abrindo os arquivos e vamos tendo a condição de enxergar mais. Então é por isso que quando fazemos a leitura de um livro pela segunda vez ou um outro, já temos uma compreensão maior, porque os nossos arquivos já abriram, ficam muito mais fáceis. Tá certo? Pode passar, meu jovem. E o benfeitor nos diz, o Senhor criou todos iguais, por ser um Pai amoroso e santo, considerando todos os seus filhos. Não existe imperfeição nas obras do Criador, por ele ser perfeito. Pode passar. E aí foi o que dissemos. Nós temos esse HDzinho, essa consciência, essa centelha divina. E ele diz então, entendamos a evolução dos espíritos como despertamento. Ou seja, despertamos aquilo que já recebemos. Já está dentro de todos. E ele diz então, despertamento dos valores imortais, que são essas leis que ali estão e que vamos tendo para uma compreensão. Que estão em estado latente em cada um de nós. O próprio tempo está encarregado de nos acordar para a realidade da vida. Mas sendo ele lento, cabe a nós, outros, ajudar esse tempo, que é o mesmo Deus operante. E aí nós vamos ver que cabe a nós. Não adianta, como tem aquela parábola das 11 noivas, 10 noivas, não sei bem, que sobre as suas candeias. Nós é que temos de fazer o combustível que vai iluminar o nosso caminho. Eu posso pegar emprestado de alguém para fazer quando tiver algum impedimento, alguma coisa. Mas eu que depois vou ter que criar esse combustível. Tá certo? Essa luz sou eu. Somos nós que temos que fazer. Pode passar, meu irmão. Então, como ele diz, os nossos esforços
serão compensados, porque aceleramos nosso avanço. E a ignorância fica tendo outro prazo. Se não fizermos isso, vamos continuar. Mas, pela lei de progresso, como foi passada aqui a página, nada fica para trás. Tudo vai evoluir. E nós vamos estar vendo isso mais a miúde. Pode passar. E ele diz então, não é muito, quem está falando é o benfeitor, comentando essa questão. Não é muito fácil verter as leis espirituais para a linguagem humana. Essas leis estão lá nesse nosso HDzinho. Encontramos inúmeras dificuldades pelas limitações das condições da Terra. Por essas limitações que já falamos, só temos esses 5 sentidos. E aí, podemos fazer até uma brincadeira. Faz sentido isso? Faz os 5. Só temos eles. Não é assim? E ele continua. A direção espiritual do planeta incumbiu, depois do advento da doutrina, a espíritos comprometidos a tarefa de revelar em espírito e verdade algumas leis que sustentam a vida, a fim de que elas possam aumentar a fé e confiar mais na força do amor de Deus em favor de todas as criaturas. Então, o que ele concedeu depois da doutrina? Concedeu a esses espíritos comprometidos em revelar uma série de coisas. E aí vem todos esses livros de Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, não é assim? Tudo isso veio passando mais esclarecimentos no sentido de que, ao adquirir esse conhecimento, essas revelações ficam mais fáceis de serem percebidas. Para a gente ter uma noção, tem um livro daquele que alguns espiritualistas consideram ele como sendo o Chico Xavier de Jesus, chamado Pedro Baldi. Esse livro chama-se A Grande Síntese. Diz a espiritualidade que só foi desenvolvida a teoria da relatividade por Einstein depois que ele leu esse livro. Senão ele não teria condições de ler. Alguém já leu esse livro? Aliás, é de muita complexidade. Eu tentei começar, mas ainda estou muito longe de ter condição de entendimento daquilo tudo. É muito difícil. Bem, esse espírito, como diz a própria espiritualidade, era aquele que psicografava as coisas de Jesus. Tanto que um dia, ao visitar, tem essa história contada lá em Minas, ele visitando Francisco Cândido Xavier, quando o Chico viu ele entrando no recinto, levantou, foi lá, pegou o braço direito dele, deu a mão no braço de Pedro Baldi e disse assim para os outros: olha, esse é meu braço, agora o outro vocês brigam aí para pegar, para você ver. E eles, os dois, naquele dia, psicografaram uma mensagem de Jesus, Chico fazendo uma parte e ele fazendo outra. Bem, então, esses espíritos que vieram comprometidos para revelar mais muita coisa. Vamos lá. E o benfeitor continua nos dizendo: não é muito fácil verter as leis espirituais para a linguagem humana. Aliás, já vimos isso, passa outra. Estamos esperando com muita alegria esse terceiro milênio, porque, como isso foi escrito em 1985, terceiro milênio é depois de 2000. Esse terceiro milênio para uma nova dinâmica do amor. A força é essa capaz de estabelecer a tranquilidade da consciência. E que nós ainda não, como já disse, ainda não temos isso. Há 2000 anos atrás, Jesus transforma aqueles 10 mandamentos em apenas 2, que só falam em amor. Não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente não faz isso. Já se passaram 2000 anos. Esquecemos. Vamos continuar. Então, ele, como está ali, a falta de amor nos corações humanos
é que predispõe muitos movimentos sociais a caminhos errados, de modo a faltar o necessário para a maior parte dos seres humanos. Pode passar. A carência de muita coisa da terra. O ponto nevrálgico é a falta de saúde, mas é só saúde física? Não. É saúde espiritual também. Por falta do remédio principal, que é o entendimento. Enquanto não tivermos entendimento, como existiam essas guerras, podemos estar avançados em tecnologia, em ciência, e continuamos a ter guerras. Não é verdade? Pode passar. Podemos observar, como ele diz, uma nação lutando contra a outra, onde se perdem vidas e mais vidas, deixando um rastro, inumeráveis infortúnios, por muitos e muitos anos, por simples carência de um perdão, de entendimento, por falta, essa que é a palavra-chave, é amor. Essa é tudo. Continua, meu irmão. A ciência, por enquanto, ainda não resolveu o problema principal do homem, a cura integral, partindo da transformação para o bem. Pode passar. Alicerçamos o amor em nossas vidas em primeiro lugar, para depois, então, buscarmos o saber por quê. Com a sabedoria orientada por ele, poderemos atingir a terra da promissão ideada por Moisés, o paraíso visualizado pelos profetas e os céus dos cristãos, e ainda mais a tranquilidade imperturbável da consciência, que é isso que estamos buscando. Na nossa evolução espiritual, quando atingimos essa condição de espíritos puros, já num patamar dos Cristos, com certeza absoluta, seremos felizes. Por quê? Porque estamos com a nossa consciência imperturbável. Agora, encarnados, ainda não temos essa situação. Às vezes, nós nos pegamos assim, estamos fazendo nossa barba, ou então, se for no caso feminino, está se arrumando, todo bonitinho, para ir a uma festa, ir a algum lugar. Daqui a pouco a consciência te cobra uma coisa que você lembra, ela vai te cobrar. Não é assim? De vez em quando não aparecem algumas coisas que a gente está ali naquele momento, nem vai lembrar de alguma coisa. Ela vai nos cobrar. Está ali, Deus fazendo isso, está tudo certo. Continua. Todos devíamos saber de onde viemos e para onde vamos. E é muito justa essa especulação. Acima de tudo, procuremos entender o dever de fazer hoje para não errarmos o caminho, de modo a encontrarmos o Cristo em nós. Pode passar. Já estamos terminando essa primeira. Ele, como mestre dos mestres, sabe nos indicar onde está Deus e como encontrá-lo permanentemente em nós. E aí, João Evangelista, patrono desta casa, lá no capítulo 14, versículo 6, diz com muita propriedade, coloca com muita propriedade as palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aliás, João, que era aquele predileto, o amado de Jesus. Jesus tinha muita coisa por João. Tanto que uma das coisas que eu acho assim fabulosa, não sei se vocês já perceberam, aonde se fala de reencarnação, é justamente com João, com a idade de Jesus. Qual é a idade de Jesus? 3, não é assim? 33 anos. Então ali é que fala sobre reencarnação. Capítulo 3, versículo 3. O que ele diz? Ninguém vai ao Pai se não nascer de novo. Não está lá isso? Tem coincidência? Não.
para ficar fácil da gente compreender. 3, Jesus. Ninguém vai esquecer a idade do Cristo. E João. Tá? Continuando então. Vamos para a parte do destino dos espíritos. O destino dos espíritos diz assim. Nessa questão, Kardec pergunta: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não, porque a lei do progresso não vai permitir, como já vimos. Ele diz então, não. Com muita clareza, não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente. Porquanto, como já da outra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso, como estava na página que foi lida, não pode banir seus filhos para sempre. E ele faz o seguinte questionamento, respondendo a Kardec: pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmo? Pode passar. E aí, primeiramente começa fazendo a análise do destino dos espíritos, e dá esse título, destino dos espíritos. A essa questão, ele dá um título para cada questão que ele vai estar comentando. Diz lá: o destino de todos os espíritos são gloriosos. O processo de despertamento, que é essa evolução de desperto, porque já está tudo aqui dentro, pelos quais haverão de passar, certamente que são difíceis. Seja qual forem os seres espirituais, deverão sofrer e lutar. O sacrifício é a meta de todos os filhos de Deus. Nós é que temos que buscar a nossa evolução. E ele diz então, se alguém perguntar por que sofremos, por que encarnamos e desencarnamos para subir aos planos da vida maior, o que poderemos dizer como resposta é que todos esses processos foram estabelecidos pelo Criador. E ele, sendo justo e bom, sendo o amor mais puro que devemos conceder, não iria traçar regras e criar normas que não estivessem na vigilância desse mesmo amor. É só amor, não é? É só bondade. Continua. Volta ali, por favor. E aí, o benfeitor diz com muita clareza: tudo que Deus faz é perfeito e é para o nosso bem. Eu costumo sempre dizer, não existe uma folha que caia que meu Pai não saiba e permita. Então, tudo que acontece, Ele sabe e permite. Continua. Os caminhos da ascensão são muitos, mas todos vão estar nos levando ao Criador, que é isso que a gente quer, é a ambição, é ser com o Criador, está lá, está nessa interação. E ele diz, não há, mesmo que queira, como vimos na página, que se queira, ninguém se estacione no seu despertamento. A marcha pode ser lenta, entretanto, sempre estamos subindo e ganhando a libertação. Os próprios desvios que sofremos por ignorância nos mostram que devemos modificar nossas atitudes e procurar compreender as leis do Senhor. É o livre-arbítrio que vai aparecer. E ele diz então, o destino das almas é a luz, que se liberta de toda ignorância. A marcha do despertamento espiritual é demorada no princípio, quando o raciocínio começa a aflorar. Mas é assim, no início, nosso HD está muito fechadinho, a gente não sabe ainda mexer, aí não abre um arquivo, não abre alguma coisa, mas conforme isso vai abrindo, as coisas vão facilitando, conforme vamos ganhando conhecimento, inteligência, não é? Isso tudo vai nos permitindo despertar aquilo que já recebemos lá no início.
porque estava tudo lá no início direito. Ele diz, quando o raciocínio começa a aflorar, não obstante, ele vai acelerando com o crescimento do espírito, pelas condições que a própria natureza vai lhe apresentando. É assim, quando a gente pega um equipamento novo, uma tecnologia mais sofisticada, até se adaptar, daqui a pouco já vem um outro com muito mais tecnologia e com facilidade já temos a compreensão, não é? E ele diz, o progresso é de Deus e se faz pelas mãos do tempo. O homem inteligente não fica somente procurando conhecer o saber material. Ele vai além, passa a estudar e pesquisar as leis espirituais, obedecendo-os por nisto encontrar a verdadeira paz, onde a consciência é fonte tranquilizadora. E aonde é que nós vamos buscar isso tudo? Vamos buscar aquilo que Jesus nos deixou, que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho que é o que vai nos permitir ter sempre essa condição de evolução. O Evangelho é a mola mestra, tanto que, uma vez, Chico pergunta a Emmanuel, quando você não está aqui comigo, ditando tudo isso, o que você faz, Emmanuel? Emmanuel diz, eu me reúno com espíritos superiores para estudar o Evangelho. Então, é isso que nós vamos buscar sempre, não só desse lado, como do outro lado. É o Evangelho, é ela que é a receita de bolo para essa nossa evolução, para chegar o mais rápido ao Pai. E ele diz então, o homem inteligente não fica somente procurando conhecer o saber material, ele vai além, passa a estudar e pesquisar as leis espirituais. A lei de causa e efeito, a lei de amor, a lei do progresso, e assim vai, obedecendo-lhes por nisto encontrar a verdadeira paz, onde a consciência é a fonte tranquilizadora. E ele diz, o inferno eterno foi criado pelos homens para subjugar as almas fracas e dominá-las pelo medo. Não existe, isso é estatal. Os criadores desse inferno passaram por ele e compreenderam a bondade do Criador e deixaram sair de lá, recebendo muitas outras oportunidades de modificar seus sentimentos e ajudar a todos aqueles que sofreram suas artimanhas. E ele diz, Deus está em toda parte, vendo e sentindo tudo, e passa ajudando a reparar o que não deve ser e nos mostrando os caminhos que devemos trilhar. Pode passar. E como disse, Deus ninguém faz para se perder. Pode passar. Se ele é onisciente, quando está nos criando, já sabia dos nossos destinos e o que iria nos acontecer. Se até a matéria cresce, se espiritualiza, não podemos esquecer, já fomos pedra, já fomos vegetal. Aí viemos nesse processo de evolução da matéria chegar aqui nessa condição nominal, como estamos hoje. Então, se ele ganhar inteligência, como o espírito, ele faz esse questionamento. Se até a matéria se espiritualiza e ganha inteligência, como o espírito, a flor da criação, vai regredir? Isso seria o absurdo dos absurdos. Não existe regressão. A página hoje foi maravilhosa falando sobre isso. Parece até que a gente tinha combinado, né? Mas já combinou, combina por lá. Não existe regressão de nada, nem tampouco paralisação no despertamento espiritual. Podemos até queimar algumas encarnações, mas vamos levar alguma coisinha, tá certo? Continuo. O próprio livre-arbítrio está sob o seu comando divino. A liberdade tem uma ação muito restrita, e é o livre-arbítrio que às vezes nos impede de despertar mais rápido, porque tomamos caminhos errados. Se seguíssemos as leis de Deus, aquelas leis que estão aqui no nosso HD, iríamos mais rápido. E ele diz, a liberdade
tem uma ação muito restrita, que não podemos contrariar a lei do progresso. Nada fica parado, pai. A lei é avançar e progredir. Os nossos destinos são abençoados e a nossa vida está sempre na vida de Deus. Pode passar. E aí, esse quadro vai nos mostrar com muita clareza que eu chamo de quadro da evolução espiritual. Onde desse lado de cá, em salmão, eu não sei que cor é aquela, é marrom? Que cor é essa? É salmão? Tem a parte da animalidade. E aquela parte verde é a parte da angelitude. Isso é o nosso quadro de evolução, nos mostrando as sucessivas encarnações, a progressão infinita e nunca retroativa. Não voltamos. E aí nós vamos ver, nessa parte de salmão, o tamanho que é a materialidade, não é? A influência da lei de causas e efeitos, que vamos colher aquilo que semeamos, não é assim? Porque ainda estamos nessa condição. A ignorância, porque ainda não buscamos estudar cada vez mais. Irresponsabilidade, empirismo, quer dizer, sem base nenhuma científica, instinto, mas pequenininho. Agora vamos para o outro lado, já da angelitude. Nós vamos ver que a materialidade é zero lá, vai no marco zero, começa lá em cima zerado. Depois, a influência da lei do amor já não é mais a lei de causa e efeito, é a lei do amor. É o amor que vai nos proporcionar a condição de passar para essa mudança de planeta de provas e expiação para a regeneração. O conhecimento, a responsabilidade, a sabedoria e a razão. É um pedaço que está lá em verde, muito maior. Esse quadro é um quadro que mostra bem tudo isso para nós, não é? Ou seja, o quadro da evolução espiritual. Até chegarmos a ser espíritos puros, mas queremos muito mais, não é? Queremos ainda não ser apenas um Cristo planetário, queremos ser um Cristo da galáxia, e assim vai, não é? Vamos nessa ascensão que existe. E ele fala então, assim compreendendo, trabalhemos no bem, procurando a caridade, começamos lá com a caridade, quando o Miramês fala lá, fora da caridade não há salvação, que ela é, pois, o mesmo amor que a tudo transforma e nos desperta para a grande luz, onde encontraremos a felicidade. Agora, não podemos nunca esquecer o que vai nos proporcionar a condição de ser assim, o nosso agente para isso é o Evangelho. O Evangelho é fundamental. Se Emmanuel estuda o Evangelho, imagina nós que somos um ciscozinho perto desse Espírito, não é assim? E para que possamos então terminar, vamos colocar essa oração, que é uma oração de amor, que todos gostam, todos sabem, até porque João Evangelista depois reencarna com Francisco de Assis. E esse é uma oração só de amor, nos dando o caminho. Podem até cantar se quiserem. Senhor, fazer instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve
E terminando, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Obrigado a todos, uma boa noite. A cura integral, transformação para o bem, a tranquilidade imperdoável da consciência. O destino das almas é a luz. Companheiro Ricardo, nossa gratidão pelas reflexões da noite. Recados. Gente, um encarnado deixou lá embaixo. Cadê? De ninguém não, criança? É para a rifa, hein? Para a manutenção da casa. Se o encarnado lembrar, procura a gente. Pessoal, ó, o departamento de divulgação, a diretoria da nossa casa, lembra da segunda caminhada espírita. Estou até aqui com a camisa, chique, caminhada família espírita, caminhada com Jesus. Sábado, dia 12, concentração às 15 horas aqui na entrada da nossa casa, tem lanche, é um momento bacana de partilha, de divulgação da doutrina. Sai da casa, vai até o mirante, tira foto. Quem ainda não pegou a camisa, encomendou aquela encarnada charmosíssima ali, ó, está distribuindo as camisas que foram encomendadas lá na secretaria. Casaco rosa chique, lindo. Olha, Kênia, socorro. Ainda bem, companheira. Lembramos também da nossa campanha das meias. As meias serão distribuídas para as crianças da evangelização. Tem um varal lá na entrada da casa, tem uma caixa. Ainda tem tempo de trazer. Gabriel, acena aí para a galera, Gabriel. Gabriel estará distribuindo água fluidificada lá embaixo. Derrame ninguém não, hein, Gabriel? Pessoal, sexta-feira, às 19 horas, os companheiros Hamilton e Lelé vão trazer reflexões acerca do tema Amai os vossos inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Na próxima quarta, às 20, Rosana Zolini falando sobre doenças físicas, emocionais, psicológicas e espirituais. Equipe do Passe, Ian, nosso dirigente, tarefeiros Alessandro, Alexandre, Vanderlei, Augusto, Marco Antônio e Renata. Hamilton, Glória e Kleber comunicam que ainda temos 5 empadões e 3 quipes lá na cantina. Bela, eu adorei a nossa parceria, tá? Fechamos aqui. Uma boa noite para quem nos acompanhou pelo Facebook, YouTube, Instagram. Vamos dar continuidade aqui às nossas atividades. O companheiro Ricardo vai fazer a prece de encerramento. Então vamos aproveitar esse momento, aproveitar toda essa vibração, toda essa energia e essa espiritualidade amiga já desde cedo, aqui está, passando tudo isso para que nós possamos ter a devida compreensão de tudo aquilo que estaríamos vendo e agradecer a eles por esse apoio, agradecer por tudo que recebemos. Vamos inicialmente agradecer por ter tido a oportunidade de abrir os nossos olhos pela manhã, de acordar e viver mais um dia, de sentir a presença do nosso Pai Celestial em tudo que está ao nosso caminho, à nossa frente,
E queremos também agradecer a nossa Mãe Santíssima, que com seu manto de luz nos ampara e protege sempre. Agradecer a todos esses benfeitores e amigos espirituais, essas falanges benfeitoras do Dr. Bezerra de Menezes, do Eurípides Barçanufo, de nossa querida irmã Sheila, que eles possam estar se dirigindo onde os irmãos encontram-se enfermos, alguns em leitos hospitalares, outros em suas casas, e que ali eles possam estar passando também toda essa energia, toda essa vibração, no sentido de amenizar o sofrimento desses irmãos. Pedimos também a eles que nos permitam estar levando tudo isso aqui desta casa para, ao cruzar com algum irmão pelo caminho, possamos estar também sendo aqueles que teriam a capacidade de estar distribuindo toda essa benéfica, todo esse carinho, todo esse amor que recebemos. E que possamos também estar levando para as nossas casas, para que possamos estar dividindo entre os nossos queridos familiares que lá deixamos, aqueles a quem também amamos, e que eles possam estar recebendo toda essa vibração, toda essa energia que estamos agora recebendo aqui nesta casa, que é um farol de luz no município de Saquarema. Agradecendo então, vamos terminar dizendo: Pai, obrigado por tudo, muito obrigado, que assim seja, graças a Deus.